paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos nesse canal. Eu sou a pastora Liliane Navarro e vamos dar início a mais uma aula no nosso curso básico em teologia. E hoje eu trago uma matéria muito importante para você que é cristão e até mesmo para você que ainda não é, que precisa conhecer e saber. A matéria de hoje é Cristologia. Hoje você vai entender a introdução de Cristologia, né? Você vai saber o que é a Cristologia. Mas eu quero falar com você que ainda não se inscreveu nesse canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu joinha, ajude esse canal a crescer, compartilhe, faça a sua parte, né? Ajude a obra de Deus a crescer, afinal de contas nós somos ministros do Evangelho, nós somos discípulos de Cristo e nós precisamos fazer o Evangelho expandir a toda a criatura. E desde já eu te convido a fazer parte desta obra poderosa e maravilhosa, porque eu sei que Deus vai te abençoar 100 vezes mais, né? Mas vamos à nossa aula de hoje, né? A pergunta que não quer calar é: o que é Cristologia? Você sabe o que é Cristologia? Você tem noção do que é Cristologia? Cristologia é a doutrina que estuda a respeito de Cristo. Então vem comigo, vamos lá. Cristologia é uma disciplina da teologia sistemática que estuda acerca da pessoa e a obra de Cristo. Cristologia é o estudo sobre Cristo, uma parte da teologia que estuda e define a natureza de Cristo, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, como uma particular atenção com relação a Deus, né? As origens ao modo de vida de Jesus Cristo, visto que estas origens e o papel dentro da doutrina de salvação têm sido objeto de estudo e discussão desde os primórdios no cristianismo, não é? Então é isso, a Cristologia ela vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo e ela vai relatar tudo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? É a doutrina de Cristo, né? E os teólogos, eles subdividem, né, em duas partes a Cristologia, né? Sendo a primeira parte da Cristologia, ela vai estar subdividida como a pessoa de Cristo, né? Ontologia, que vai falar quem ele é, né? Vai tratar de quem ele é, né? Qual a sua natureza, de onde ele veio, quem é este Cristo, né? O seu ser, né? Vai tratar do ser. E a segunda parte, né? Vai tratar sobre a obra de Cristo, né? A função, o que ele faz, né? O que ele fez aqui na Terra, o que ele está fazendo hoje, né? Qual foi a sua função, qual foi seu objetivo, qual foi o seu propósito, né? De ter vindo a esta Terra, né? Como filho de Deus, né? Então, também que eu preciso deixar bem claro para você, essas duas partes subdivididas da Cristologia, elas não podem de maneira alguma ser colocadas separadamente ou individual, não. Elas têm que ser entrelaçadas, elas têm que estar juntas, né? Para poder você entender completamente sobre a natureza de Cristo, o propósito e o objetivo, a função, sobre a matéria Cristologia. Você precisa entender sobre isso. Não se divide essas duas partes, tá? Mas elas devem ser distinguidas, possa entender melhor, né, sobre esse assunto e estar preparado para uma boa explicação, para um bom conhecimento, né? Então, ontologia na filosofia tem por objetivo o estudo das propriedades mais gerais do ser, uma reflexão a respeito do sentido do ser, como aquilo que torna possível as múltiplas existências,
né? Então você já tem noção aí do que quer dizer essa palavrinha aí, né? Ela quer do que ela está se tratando, né? Do ser, do sentido do ser, de dentro, né? Bem profundo, né? Porque nós temos que estudar a cristologia, né? Por que é necessário estudar a cristologia? Bem, a cristologia ela é muito importante para o cristão. Na Bíblia, encontramos o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo uma pergunta decisiva aos seus discípulos. E em certo momento do seu ministério terreno, ele perguntou: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quem os filhos do homem estão falando que eu sou, né? Cristo perguntou aos seus discípulos, lá em Mateus 13. E os discípulos de Jesus então responderam dizendo que algumas pessoas diziam que ele era João Batista, né? Porque todos conheciam João Batista naquela época. João Batista ele veio para preparar o caminho de Cristo, então ele era um profeta, né? Ali ele profetizava, né, às nações sobre a vinda de Cristo, sobre o arrependimento e a salvação, né? E então muitos ali achavam que Jesus era João Batista reencarnado, né? Outros acreditavam que era o profeta Elias, né? Porque Elias ele era muito conhecido no Velho Testamento, muito falado, também pelos seus milagres, pelos seus feitos, né? E era um profeta, né, reconhecido. E muitos então acreditavam que Jesus Cristo também era, né, Elias reencarnado. E ainda outros, muitos diziam, é o profeta Jeremias. E outros falavam, é algum profeta, né, que está se reencarnando, né? Mas todas essas respostas, né, elas falham em reconhecer quem de fato é a pessoa de Jesus Cristo. Após ter feito essa pergunta aos seus discípulos, Jesus direcionou a mesma pergunta a eles. E Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem acham que eu sou? Mateus 16,15 ele fez essa pergunta. Então, pela revelação divina, o apóstolo Pedro ofereceu a resposta correta. Olha só o que Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está em Mateus 16,16. Então, essa resposta, o próprio Senhor Jesus revela que ela veio do Espírito Santo de Deus, né, a Pedro, porque realmente a única resposta que afirmava, né, a verdade foi a que Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então aqui você percebe por que a importância, né, de você estudarmos a cristologia, né? Por quê? Porque ele é plenamente Deus, né, e plenamente homem em uma só pessoa. Então Jesus Cristo, ele é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Então, por isso, a necessidade de estudarmos sobre, né, a cristologia, né? Por isso é tão importante, né, estudar essa disciplina, né? Pelo fato dela estudar sobre o fundador do cristianismo. Essa disciplina, ela estuda sobre o fundador do cristianismo, né? Aquele que reina e que reinará para sempre. Para facilitar para você, nós vamos resumir, né, essa matéria em alguns principais tópicos, né? Para que você possa ter um bom estudo e um bom conhecimento sobre a cristologia e sobre a pessoa de Cristo. E nos próximos vídeos, aulas, né, cada tópico vai ter um vídeo aula que vai tratar sobre este assunto para que você possa estar cada vez mais apto na cristologia. Nós vamos tratar da pessoa de Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo,
o significado da morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Jesus Cristo. Então aí eu coloquei para você os tópicos que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas, para que você se firme cada vez mais na Cristologia. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e que você possa continuar conosco assistindo às nossas próximas aulas. Não deixe de compartilhar. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.